verso 13 até o 21. Vamos fazer a leitura responsiva. Você pode participar lendo os versículos pares. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partilhou entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso veio então a parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E as afirmava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Raízes, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens separado, para quem será? Todos? Assim é o que exalta para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Irmãos, se texto coincidíssimo, a gente já poderia receber todo esse texto e entender e ir embora para casa. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Eu quero abordar um aspecto desse texto, e vou abordar nessa noite, que a verdadeira riqueza é aquela que é para Deus. A verdadeira riqueza é aquela que é para Deus. A nossa pergunta é uma pergunta assim, bem diretiva, como no discipulado a gente coloca de maneira pessoal. É uma pergunta pessoal. Você sabia que quem é mais rico que qualquer dos ricos, sem Deus, é aquele que tem relacionamento com Deus? O mais rico pode ser o mais pobre entre os existentes nessa terra. Porque não basta ser rico e não ter relacionamento com Deus. Então, o mais pobre é mais rico do que o mais rico sem Deus. Essa é a nossa pergunta pessoal. Você sabia disso? Que você é rico? Que nós que estamos aqui nessa noite somos riquíssimos. Você não sabe quanto você é rico. Mais rico do que aqueles 5 milionários que morreram no fundo próximo do Titanic. Você é mais rico do que aquelas pessoas. Muitas teses começaram a surgir agora, analisando o porquê que aqueles homens ricos, inclusive o dono da empresa, embarcou numa cápsula que ele mesmo criou, misturando lá titânio, misturando outro produto químico, e ele disse: Não, eu vou controlar esse negócio com um manche de um jogo de videogame e vou até o Titanic. O fato é que ele conseguiu algumas viagens lá, até lá. Mas as teses agora de psicologia, de antropologia, começam a surgir. Como é que as pessoas sábias, inteligentes, embarcam numa viagem sem destino, pelo contrário, assim no termo de morte? Assumiram todo o risco de morte. Então, eu digo uma coisa para você e para nós que estamos aqui, para todos nós: nós somos riquíssimos, mais do que muitos ricos, porque nós temos contato com Deus. E essa história de Israel
aqui vem depois do parágrafo, lembra da semana passada que o Senhor Jesus pegou 2 pardais, alguns pardais, e disse assim: olha, se eu reconheço que um passarinho que vale aí no mercado 2 centavos, reconheço o valor desse passarinho, desse pardal, o texto do domingo passado disse muito mais vocês. Porque vocês, eu sei quantos cabelos caíram essa semana. Você observou lá no box da sua casa se caiu algum fio de cabelo, se você teve que pegar aquele cabelo, jogar fora, descartar. Olha, Deus sabe quantos cabelos caíram na sua cabeça essa semana. Aliás, Ele sabe quantos cabelos nós temos na cabeça. É incrível isso. Eu acho que um homem, em sã juízo, vai contar quantos fios de cabelos tem. Um bom exercício para você essa semana. Comece a contar quantos fios de cabelo você tem na cabeça. O Senhor sabe. O Senhor sabe. E Ele diz assim: então você é precioso para mim. Você é rico, poderoso. O que esse texto quer nos ensinar, irmãos? Claro que no sermão passado Jesus estava combatendo a hipocrisia. Lembra? Hipocrisia nós definimos aqui com uma série de conceitos: falso, fingido. Os meninos, as crianças desenharam, pode ficar quietinho com seus pais, está excelente. As crianças desenharam máscara, alguém usando máscaras. Você é pobre, usa máscaras, falso. Jesus ele denuncia os fariseus, chamando aqueles fariseus de hipócritas. Isso nós vimos no sermão passado. E ele disse algo que eu vi um rios do senador lá do Espírito Santo, Magno Malta, citando lá no Congresso Federal, não sei quando foi isso, alguém postou, e Magno Malta abre a sua boca e diz assim: nada que fala escondido não vai ser revelado. Ele estava citando aquilo que a gente citou no domingo passado. Porque, irmãos, nada há escondido que não venha a ser revelado. Você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, e todas as pessoas por algum tempo, mas não poderá enganar todas as pessoas em todo o tempo. Assunto de semana passada, focando a questão dos hipócritas, focando a questão daquelas pessoas que sussurram lá no íntimo, no interior da casa, no mais baixinho, como se ninguém viesse descobrir. O Senhor disse: olha, o que é cochichado dentro da casa se torna público e notório, como se fosse esse megafone que eu estou usando aqui. Mas isso foi o assunto do domingo. Você viu domingo passado, então você já lembrou aí. Portanto, irmãos, não falte culto à noite. É uma série, é uma sequência. E a gente vai dando andamento. Hoje, o meu resumo, dentro da nossa perspectiva, é que a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação especial, ela foi escrita para preservar e propagar a verdade. Essa verdade que está nesse texto aqui, ela foi escrita, registrada, para que você possa ampliar com a lente dos seus óculos ou com uma lupa e colocar de forma bem grande na sua cabeça, no seu coração e na sua mente. Problema da ambição, problema da riqueza, o problema agora da avareza. Depois da hipocrisia, Jesus vai tratar do aspecto da avareza. Voltando um pouquinho daquilo que nós já definimos hoje cedo na escola dominical, também vai aqui meu apelo: se você pode vir à escola dominical, por favor, venha, não deixa de vir, porque a escola dominical trabalha alguns conceitos até que a gente menciona à noite. Hoje o presbítero Fred já qualificou o significado de avareza. Ele está sentado aqui bem perto desse negócio que está transmitindo. E nós vimos hoje na escola bíblica dominical. Você lembra qual é o conceito de avareza pelo professor Fred? Ele disse: o conceito de avareza é viver para si e si mesmo. Eu trouxe a historinha de Narciso, filosofia, o pensamento de Narciso, que se apaixonou por ele mesmo. A autossuficiência, a autoexistência, aquele que confia em si
mesmo em tudo que tem, é um nosso avarento, é uma avareza. Aqui nós podemos ver qualidade do avarento, aquele que confia nos seus recursos, nele mesmo, naquilo que ele possui. Então, de fato, o nosso texto está tratando da avareza. A história você já sabe. Um homem, é uma parábola, e aí a gente acende as luzes, porque quando o Senhor Jesus conta uma parábola, é porque ele vai pregar depois. Contexto posterior, é um sermão de Jesus. Irmãos, a gente pensa que Jesus pregou pouco, mas a cada parábola, depois de uma parábola, é um sermão de Jesus. Leu uma parábola, entenda, Jesus vai pregar, Jesus vai ensinar alguma coisa. E antes dessa parábola, o que está acontecendo? O que nós temos? Jesus ele vai enfatizar a loucura da preocupação. Veja se não é a preocupação de herdeiros. Um irmão em relação a outro irmão. Isso é muito natural na hora da partilha dos bens. Então você que é mãe, você que é pai, não quer ter dor de cabeça depois que você morrer, pegue um papel de pão. Não existe mais papel de pão, né, Micael? Antigamente havia papel de pão. Mas pegue um papel de pão e diz assim: deixa o gatinho, meu filho A, deixa o cachorrinho, meu filho B. E assina lá e chama duas testemunhas que você tem de confiança e pede: Dona Antônia assina aqui, Dona Maria assina aqui embaixo, porque o gatinho vai para o filho A e o cachorrinho vai para o filho B. Então você não entendeu o que eu quis dizer. O problema aqui era que o irmão estava preocupado com eles. Veja aí. Ele já havia dito: não se vende 5 pardais por 2 centavos. Se todavia nenhum deles é esquecido aos olhos de Deus. Não tenha medo, vocês valem mais do que os pardais. Em vista disso tudo, as palavras aqui de ânimo, porque o Senhor Jesus ele quer criar uma reação para aquela pessoa que estava diante dele ali, questionando sucessão de bens, herança. O que ele queria era ter direito. Então Jesus falou assim: olha, uma riqueza é você relacionar comigo. Calma, muita calma nessa hora. E Jesus ele vai cortar, irmãos. Vejam o que diz o versículo de número 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, daqueles que estavam lá no meio da multidão, disse: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo essa herança. O problema é que o irmão estava levando tudo e o outro estava sem ficando nada. Então eles começaram a brigar: eu tenho pátio. Ora, a herança só tem direito quem já morreu. Depois já tem que ter morrido. O pai já faleceu. Ou a mãe já faleceu. A herança para filho só depois que os pais morrem. Eles estão discutindo lá, os 2 irmãos brigando. O outro já está maduro, pai. Esse era o problema. O problema da herança. Eles estavam convencidos de que esse homem estava sendo lesado. Agora, por que Jesus entra nessa? É porque os rabinos, veja a expressão que é essa aí. E essa pessoa vê Jesus, um rabino, um mestre, com autoridade. E parece que seria bom para Jesus, naquele momento que ele estava sendo avacalhado, exposto ao ridículo pelos fariseus, alguém no meio da multidão reconhecia que ele era mestre. Ele falou que ele era mestre. Eles são mestres. Além assim dos rabinos que estavam lá. Mas o problema é que Jesus ele não embarca nessa. Ou seja, Jesus ele poderia mesmo intervir nessa questão. Mas Jesus não vai intervir. Jesus não vai solucionar esse problema. Jesus não vai perder tempo com essa questão de ordem de bens materiais. Ele pediu que levasse esse assunto àquelas pessoas que poderiam realmente, os juízes lá, os rabinos da sinagoga, eles deveriam sim intervir nessa questão. Mas Jesus ele não queria. E ele não quis cuidar desse assunto. Ele não quis. Veja o verso 2. Jesus então ele diz: homem, que ele constituiu um juiz ou partidor entre vós.
Jesus recusa. E provavelmente Jesus recusa por duas razões. Por que Jesus ele não vai ser agora o repartidor, uma vez que ele até poderia ser? A primeira razão, ele não queria passar por cima das autoridades constituídas por isso. A palavra que a gente precisa ter é intencionalidade. A palavra boa que nós estudamos hoje. Tudo que Jesus faz, irmãos, ele tem uma intencionalidade. Em segundo lugar, ele mesmo vai se designar para ocupar de uma tarefa muito mais importante e sublime. A tarefa de Jesus não era começar agora a repartir bens. O fulano fica com o gatinho, o Beltrano fica com o gado, fica com outro bem. Não, esse era o objetivo de Jesus. Mas nós sabemos que o objetivo de Jesus era salvar e buscar quem estava perdido. Jesus não se envolve com essa questão. O mestre sabia muito bem que a preocupação com os assuntos estritamente profanos ou partidários tinha suas raízes numa palavra que está muito próxima da palavra avareza, que é a palavra cobiça. Então, a avareza também pode ser entendida como cobiça. Por isso, ele agora faz uma advertência dirigida não só àquele homem, mas para toda aquela multidão que estava ali e para você nessa noite também. Cuidado com a grama do vizinho. Cuidado com as coisas do outro. Mas o outro tem e eu quero. O outro pode, eu determino, eu tenho inveja, eu tenho cobiça. Lembro que a mãe contava uma história e eu ficava pensando, mas será que isso aconteceu? A minha mãe contava com tanta veemência que eu acho que aquilo aconteceu. Ela contava, eu creio que aconteceu. Lá em casa tinha uma roseira, irmão. Já viu aquelas rosas que você planta? E quem tem local para plantar deve fazer isso. Plantar. Você plantou uma roseira na sua vida? Uma vez eu estava tão sozinho naquele Lago Azul, mas tão jogado naquele Lago Azul. Nem uma ovelha me visitava lá no Lago Azul. Eu comecei a plantar. Eu inventei de plantar um montão de coisa. Plantei rosa, plantei pé de mamão, plantei laranja. Eu estava estudando, não tinha ninguém. Eu passava a maior parte sozinho lá no Lago Azul. E aí era eu, não tinha cachorro, não tinha gatinho, não tinha ninguém. Era eu e eu falei, vamos plantar. Eu comecei a plantar. Quando eu saí de lá, deixei para eu ler uma roseira que ela tem até hoje de estimação. Você já plantou uma roseira? Planta uma roseira. Escolha. Vai amanhã no local onde vende rosas. Escolhe a cor que você. Rosa, rosinha, rosa, não sei o que lá, branca, tem rosa de todo tipo. Escolhe um. E fica aquilo lá numa terra bem adubada e planta aquele negócio, vai orando, e vai pedindo, vai vendo, você vai ver o brotinho nascer, a roseira vai pegar. E aí eu plantei uma roseira. Mas a história da minha mãe é que ela tinha uma roseira muito bonita. E um dia passou uma dona, olhou aquele pé de rosa, falou assim, dona filhinha, que rosa bonita, eu quero uma roseira desse jeito. E a minha mãe, você que disse que o olho da dona tem que virar assim, aquele olho de seca pimenteira, sei lá. Outro dia, meus irmãos, ela contava isso, eu cresci ouvindo aquilo lá, e ela ensinava para mim, ensinando, meu filho, nunca cobice as coisas dos outros. Ela queria ensinar isso para nós. Agora você olha para esse texto e você vê Jesus preocupado com a cobiça. Se isso é um mito, é uma lenda, uma história, eu não sei. Mas o fato é que tem gente que cobiça. E você, como cristão, não pode embarcar nesse ato, nessa ação de cobiça. O mestre agora está preocupado e ele vai advertir não só aquele homem, mas toda a multidão sobre a questão da raiz da cobiça. Por que isso enraiza no coração humano?
15, meus queridos, então Jesus recomendou: tenham cuidado e guardai-vos de todo e qualquer avareza. Essa é uma advertência muito séria, que cada ouvinte a leva a sério, que comece a fazer um inventário, que se torne a sério essa tarefa a si mesmo, reiteradamente. A pergunta é: sou porventura um homem cobiçoso? Sou uma pessoa que tem o hábito de cobiçar as outras coisas? Experimento a alegria de dar para as boas coisas? Ou porventura sou uma pessoa egoísta? Sinto uma paixão desordenada pelas possessões materiais, de honrar e de prestigiar, e de querer poder, de querer posição. Em suma, você é cobiçoso? Vamos ser sinceros, queridos, você nunca foi cobiçoso na sua vida, não? Nunca cobiçou nada. Então faça um inventário da sua vida. E às vezes a gente quer cobiçar até coisas boas. Que se eu pudesse ter os filhos da irmã. Se a minha família fosse a família de fulano, do Beltrano. Se eu tivesse aquela oportunidade. Se eu nascesse na Europa, na França. Você quer ir para lá? Para lá. Tem que dar as coisas lá. Tem gente que é assim. Está cobiçando. A palavra grega traduzida por cobiça é muito descritiva. E ela significa a sede de ter mais, de ter sempre mais, e mais, ainda mais, e nunca chega ao limite. É como se um homem que tem sede se tornasse um copo d'água salgado para saciar. Uma vez que tem disposição unicamente a água doce, mas ele vai tomar a água salgada porque ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Ele nunca está satisfeito, contente. Olha a palavra que nós ouvimos lá no Lago Azul, na ministração das senhoras. Você é uma pessoa contente? Você é uma pessoa realizada? Jesus está direcionando isso agora. E tudo começa com aquela pessoa que queria que ele fosse o juiz. E olha, mestre, o meu irmão está levando tudo que eu tenho. Fala para ele ser honesto naquilo que é meu. E Jesus então lhe deu o coração. Porque a intenção de Jesus não é só espiar, meus irmãos. Jesus está lendo o nosso coração agora, a nossa mente. De modo que continua tornando mais e mais uma pessoa ambiciosa, uma pessoa avarenta. Em relação a isso, pense em uma das palavras alemãs que significa cobiça. No vernáculo alemão, a palavra é paixão descontrolada de ter. Isso é cobiça. Quanto mais eu quero, mais eu quero. Você está entendendo por que Jesus vai usar essa palavra para baixo aí? Essa historinha para baixo aí? Jesus disse a essas pessoas, e ele diz a nós hoje que não nos deixamos escravizar por esse demônio ou por essas coisas da cobiça. E ele acrescenta agora, porque a vida de um homem, a vida realmente que importa, não consiste na abundância de suas possessões. Mas a nossa vida consiste no relacionamento com aquele que tem tudo. Com aquele que é dono de tudo. Olha, irmãos, está na sua cabeça aquilo que nós estudamos atrás, lembra que Jesus mandou pedir? Peça, bata. Porque ele é dono de tudo. Ore, clame a ele. Então você não precisa cobiçar. O que você precisa é aquele que tem todas as coisas. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu necessito. Tu sabes que eu não quero me vangloriar.
Glória falsa. Irmãos. Aí no Provérbio, no verso 16, veja essa história que você já sabe de qual. Essa parábola que todos nós sabemos. Que aquele homem tinha um campo, uma fazenda. Que aquele homem era muito rico. Que o campo dele produziu com abundância, produziu muito. Ele teve muito ali. Muita soja, muito arroz, muito milho. Você já viu um silo? Quando a gente entra no estado de Goiás, a coisa mais linda que eu gosto de ver, não vou aqui para Caldas Novas, tem os silos. São coisas enormes, aonde colocam os cereais. Silos são tipo uma casa monstruosa, maior que essa igreja aqui é um depósito de cereais, é o silo aqui no meio. Eu fico olhando quanto poder tem aquelas pessoas, os donos daquelas terras. Você vai daqui para cá, você vai ver quanto silo. Você vai lá para o outro lado do estado de Goiás, velho. Entra Goiás afora, você vai ver a riqueza do estado de Goiás na questão de soja, milho. Você vai para Minas, você vê café, muito café. Esse Brasil é muito rico, tem gente poderosíssimos aí, da agricultura, do agro. Essa é a história. Era um fazendeiro desse. Que havia de errado com esse agricultor? O fato de ser bem sucedido, o processo, não há nada de errado. Ele era bem sucedido. Em nenhum lugar das Escrituras se condena a riqueza, o êxito. Deus nunca repreendeu pessoas por serem ricas. A Bíblia diz que Abraão era riquíssimo. Abraão era riquíssimo. Deus afirma que Salomão foi tão rico que não vai ver um igual ao Salomão. Deus deu tantas riquezas para Salomão. Deus fala de Jó, homem riquíssimo. Deus fala de José de Arimateia, que na morte de Jesus, o homem era tão rico que ele compra um campo para colocar o corpo, a capela. Então Deus ele não vai, ele não é contra ser rico. Porque a riqueza é uma bênção de Deus. A gente precisa dizer isso também. Mas o que está errado com essa personagem aqui? O que está errado com essa personagem? Então, teria ele adquirido suas riquezas por meios honestos? Não. O texto não diz isso. Ao contrário, nos fica clara a impressão de que esse homem tinha enriquecido, porque Deus havia abençoado o trabalho de suas mãos, fez com que o seu campo fosse tão fértil ao ponto de produzir em abundância, uma colheita em abundância. Mas veja, a coisa começa aí. Agora, a partir do versículo 17, 18, 19. Então, dê uma olhadinha. 17, 18, 19. Em primeiro lugar, o homem rico revela que não se conhece. Não compreende que o seu corpo é mortal. E necessariamente não viverá muitos anos. O problema do rico é que ele acha que não vai morrer. Ele pode descer alguns metros no oceano, que ele vai e volta. Essa questão de 8 horas, então vale a pena entrar numa cápsula, descer até o fundo do oceano, porque é uma viagem de 8 horas. Eu vou e volto, eu tenho poder, eu vou e volto. Eu quero olhar o Titanic, eu quero ver aquele grande monstro que Deus jogou no oceano. E que não tem lá ver. O que ele ganha em ver aquilo lá? Então, mas eu sou rico. Eu tenho ainda muitos anos. Além disso, não leva em conta o fato de que a abundância de bens em que está se alegrando não pode satisfazer aquilo que nos faz viver, que é a nossa alma. Riqueza não satisfaz a alma. Riqueza não te coloca em pé. É como um saco vazio que vai cair. Se a sua alma não tem relacionamento com Deus, você pode ter dinheiro, você pode ter riqueza, você pode ser o homem mais rico desse mundo, mas você vai cair. A sua alma não tem.
contentamento, alegria, relacionamento com Deus. Você não pode expressar aquilo que o salmista expressou. Ó alma, por que está batida, ó minha alma? Espere no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Espere, porque ainda bendirei, porque ainda exaltarei, glorificarei. A nossa alma precisa estar em relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você está entendendo que pode ser aquela pessoa mais humildezinha, mais pobrezinha, aos olhos dos homens, mas ela é riquíssima aos olhos de Deus. Está no primeiro problema. Sua alma sem relacionar com Deus. Era aquele copo que você vai encontrar lá na Avenida dos Alagados. Viu, Fred? Aquele copo vai estar todo amassado, todo empoeirado.